Tá, agora vamos ao nosso principal. Game over para o Pastor Mirim. Formas, mas com uma reputação cada vez viralizado em todas as plataformas, mas com uma reputação cada vez mais negativa. Isso tudo que tá acontecendo não é à toa, né, Pastor Mirim? Agora, depois de enganar pessoas, prometer milagres e lucrar com a fé alheia, malandramente vem com uma nota pública tentando enviar. Miguel tem apenas 15 anos, é menor de idade, protegido por lei, possui pais vivos, presentes e responsáveis por sua criação. Ainda assim, sendo alvo de verdadeiro linchamento público promovido por setores da sociedade e amplificado por canais de comunicação que desrespeitaram limites legais e éticos. Tudo uma notinha tendenciosa criada com o único intuito de vitimizar o mini pastor e intimidar quem está expondo a verdade. Tentativa clara de manipular a opinião pública. Deixa eu puxar sua ficha aqui rapidinho, Miguel. Você nasceu surdo e mudo, mas foi curado por Deus no dia do seu aniversário de 3 anos? Olha, isso foi um verdadeiro milagre, não é mesmo? Seu nome é Miguel Oliveira. Mundo do Luiz Flávio Blocks Jovem Mundo do Luiz Flávio. Oi. Oi, tudo bem? Vou botar isso aqui em algum outro momento. Agora eu acabei de começar esse vídeo, tá? Você tem 15 anos, hoje é um missionário e por onde quer que você vá, milagres acontecem. Agora eu tô curioso, Miguel, o que você já fez? Dentre os seus feitos estão profetizar um lago a fim de abençoá-lo com peixes, curar doenças e até mesmo falar com Deus? Miguel, cuidado com as palavras, porque papai do céu Agradeço tá por você vendo. vir. Agora você que está me ouvindo pode estar pensando o seguinte: esse moleque é um mentiroso, um sem vergonha, ou talvez esse garoto realmente consegue fazer isso? Até porque são duas alternativas comuns. Mas o que eu vou te contar agora é uma história que, segundo Miguel, é 100% verídica. Uma das primeiras pregações que o nosso pastor Mirim realizou, as pessoas da igreja onde ele pregava não botaram fé no garoto. Ninguém acreditou que ele poderia ser um pregador tão bom, com uma idade tão baixa como ele tinha na época. Por isso, várias pessoas da igreja, incluindo o pastor, o desmereceram. Pobre homem. Mas do mesmo jeito, esse pastor que desmereceu Miguel resolveu deixar o menino pregar para ver no que isso daria. Quando Miguel subiu no palco, ele disse que Deus gritou em sua alma dizendo que ele iria conseguir. Daí o Miguel começou a pregar. Mano, o menino já tem sobrancelha definitiva. A que conectou naquela igreja foi jamais vista, e no meio da pregação de Miguel, desceu uma glória tão grande na igreja que um homem que estava 2 anos sem andar, porque tinha quebrado 4 ossos na perna, largou as muletas e saiu correndo pela igreja. Porque desceu uma glória tão grande. Um homem que estava 2 anos sem andar, quebrou 4 ossos da perna, ele soltou as muletas pros 2 lados do corredor da igreja e saiu correndo. E ainda tem mais. Recentemente, uma mulher com câncer foi até uma igreja onde o pastor Mirim realizava mais uma de suas pregações. E lá, o poderoso pastorzinho resolveu fazer outro de seus milagres. Ele tentou curar o câncer. Na pregação, o Miguel afirmou que Deus iria curar o câncer, pneumonia e a leucemia da mulher. Naquele momento, a igreja estava indo à loucura, pessoas aplaudindo, a mulher com câncer estava emocionada. Todas as pessoas ali presentes realmente acreditavam naquele menino. E o que aconteceu após esse culto? Um milagre? O câncer da mulher não melhorou. Ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé. Tudo que o nosso missionário divino disse foi mentira. Desde o início, eu já sabia que toda essa situação que o Miguel estava aprontando era uma baita de uma encenação. São histórias muito sensacionalistas e extravagantes, mas existiram pessoas que acreditaram nele, e o Miguel traiu a confiança desse pessoal. É comum as pessoas se dirigirem até a igreja quando estão passando por situações difíceis ou estão confusas. Afinal, elas só estão procurando uma orientação. E dentro desse contexto, as pessoas que vão até a igreja geralmente estão em uma situação vulnerável e, por conta disso, elas estão mais propensas a acreditar em algo. É triste pensar que existem pessoas nesse mundo que só pensam em si e estão ali na igreja justamente para tirar proveito dessas pessoas inocentes. Mas é mais comum do que a gente imagina, né? É um negócio muito frequente. O Miguel aparece constantemente afirmando fazer milagres, se autoproclamando um profeta. Minha boca que eu sou profeta, minha boca que eu sou profeta. Você se considera um profeta verdadeiro? Mano, o que tem abrir a boca com ser profeta, mano? Abre a boca que eu sou profeta. Finalmente, Lençol, o Pop Playtime capítulo 4 mobile, agora finalmente... Eu, no caso, não joguei Pop Playtime, mas qualquer momento eu dou uma chance pra eles. Um profeta na Bíblia era uma pessoa escolhida por Deus para falar em seu... Regozijai-vos e exultai, por isso o grande nosso Valor do céu, por isso prevencer será tanto coração ante vós. Os profetas também anunciavam promessas, ensinavam a verdade e às vezes revelavam o que ia acontecer no futuro. Agora eu te pergunto, Miguel, se você é um profeta e diz a verdade, por que o câncer daquela mulher não melhorou? Como um profeta, as tuas palavras não são a voz de Deus? E Deus está dizendo assim: corre,
e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? O questionamento, Ô, gente. por que o Miguel faz isso? A resposta é bem simples. Acreditar La cegamente é Plata. Você vai triste. pegar esse pix que você vai fazer agora, um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer. Eu tô no propósito. Se você tá no propósito, faz um pix de R$1.000. No final é sempre isso, sempre o dinheiro. Enquanto lágrimas caem dos olhos. Ai, cara, esse tipo de coisa me pega. Ah, não, que vai ser doado dinheiro, que não sei o que. Aí vai ser sim. Quem acredita, tem gente sorrindo atrás do púlpito com a conta bancária cheia, né, Miguel? Milagres que não se confirmam, profecias que falham e no fim da live o número do Pix. Essa é a fé vendida em Olha que dinheirinho 2025. Um bem espetáculo realista. disfarçado de culto. Um garoto no palco, uma multidão hipnotizada e um enredo pronto. Sofrimento, promessa de cura e recompensa divina. O interessante dessa história é que realmente acontece um milagre. O único e verdadeiro milagre que acontece é ver tanto dinheiro sair da mão de gente desesperada indo parar no bolso de quem mente olhando no fundo de seus olhos. E se engana quem acha que isso aqui é só sobre um menino. Isso é sobre a fé sendo usada como ferramenta de Nossa, que manipulação. momento mais É sobre o desespero. filosófico. É sobre o desespero de pessoas sendo utilizadas. No Sendo meio. explorado por quem? Como Miguel aprendeu que com uma Como Bíblia Miguel. debaixo do braço dá pra lucrar muito. Entendam que o show de ilusão do Pastor Mirim está apenas começando, senhoras e senhores. Mas hoje, a pessoa que está disposta a pregar a verdade sou eu. Então vamos lá, né? O Miguel cresceu no Instagram fazendo as presepadas que te mostrei anteriormente. Mas bem antes de ganhar os holofotes, já existiam pessoas que desconfiavam dele. O Miguel foi convidado para vários podcasts no Brasil para falar sobre si, mas em um em específico, um cara conseguiu estressá-lo muito, e esse foi o James. Nesse episódio, onde essas coisas aconteceram, era para os convidados terem uma conversa normal. Mas como o James fez alguns questionamentos diferentes do padrão, o Miguel se sentiu ameaçado e ele começou a ficar alterado no podcast. No final, o que era para ser uma conversa se tornou um debate. No trecho que eu vou te mostrar, o James está dando o seu ponto de vista sobre a filmagem dentro das igrejas. Olha só o que o Miguel vai responder perante o ponto do James. Me tira uma dúvida, agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. Essa palhaçada de gravar. É isso que deve ter pego, Quem tá né? fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington. Tá trazendo palhaçada. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? É sério isso? Percebeu o que aconteceu aqui? Na fala do James, ele quis dizer que as pessoas deveriam tirar as câmeras das igrejas se o motivo da filmagem for para ganhar ibope na internet. Nesse trecho, James está se referindo ao Of the King the Sim. Power e outras coisas que o pastor Mirim The e man, outros the pastores best, the fazem, king, porque the as heavy, the consequências dessas ações são as que as pessoas vão ter a visão de que as igrejas são ridículas, e isso é verdade. Além de ser verdade, é um excelente ponto Sim. a se levantar. Mas ao invés do Miguel responder a dúvida do James de forma decente, Ele vai ser preferiu ironiquinho, porque ele não pilantramente tem dar a uma menor ideia. lacrada em pleno podcast. Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado Curado muita pela gente internet. Tipo, culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, Pode pode derruba ser esse podcast, Beleza. faz seminário na igreja. É verdade que a transmissão de um culto é feita normalmente com o objetivo Não, mas o podcast não é uma pregação, meu irmão. O podcast é uma conversa.
Tem nada a De ver uma alcançar coisa as com pessoas outra. que não têm a oportunidade de se locomover até o local de forma presencial. Mas, Miguel, o que você quer fazer com esse alcance não é o que você diz. As suas verdadeiras intenções por trás dessas filmagens estão mascaradas e eu vou desmascarar. Mas para fazer isso, eu preciso abordar um outro ponto. Ah, eu não gosto quando uma pessoa promete demais que vai fazer um negócio. E aí a gente já tá em 9 minutos de vídeo e você não começou a fazer ainda, sabe? Não quero. Vamos visitar o Instagram do Miguel. Falta Segundo o feijão, pastorzinho, suas filmagens na igreja não são para ganhar ibope, longe disso. Mas olhando o Instagram dele, a gente percebe a seguinte estratégia que ele usa para engajar o seu perfil. O Miguel faz aqueles vídeos polêmicos que você já conhece e eles bombam muito. Mas por que será que isso acontece? É simples, as pessoas ficam indignadas com o que o Miguel faz e quando isso acontece, elas interagem com o vídeo e ele ganha alcance. Isso acontece porque, falando bem ou mal, tanto faz, o algoritmo só quer saber se as pessoas estão engajando com o conteúdo, Assistindo mesmo até que o seja final. de forma Sim. negativa. Além disso, todos esses vídeos do Miguel vêm acompanhados de músicas emocionais e legendinhas para prender o máximo de atenção possível do público, gerando mais retenção e, consequentemente, fazendo com que o vídeo seja mais divulgado pela plataforma. E agora eu levanto mais uma questão. Por que será que o Miguel posta milhares de vídeos nesse estilo no Instagram? Essa é a estratégia que o Miguel usa para crescer. Ele viralizou em menos de um ano só fazendo isso. É por conta disso Sim. que eu afirmo que você, Miguel, faz essas gravações para ganhar ibope sim. Não vem com esse papinho murcho pra cima de mim que não vai colar não. E ainda tem mais. O Miguel não faz vídeos ou lives com o intuito de alcançar os fiéis e espalhar a palavra como ele sempre diz. Ele faz isso para encher o rabo de dinheiro. Como o Miguel é um missionário, ele viaja constantemente pregando e ensinando em diversos lugares. E recentemente, vários O fato que ele tá usando música clássica pra fazer esse vídeo dá uma ambientação muito interessante. pastores e missionários foram conversar com a assessoria do Miguel para ver quanto o Miguel está cobrando por pregação. E eles descobriram que se E é alguém bem quiser pouquinho. trazer o Miguel até sua igreja, essa pessoa vai ter que desembolsar de R$2.500 a R$3.000. Sim, você não ouviu errado, são 2 salários mínimos. Isso fora o dinheiro das despesas, de transporte, da alimentação e hospedagem que também terão que ser pagas. Em contato. Aí eu perguntei pra ele, meu irmão, quanto é que o profeta aí cobra pra trazer ele aqui na minha igreja, tá? Quanto é que ele cobra? Meus irmãos, e a forma como esse empresário me recebeu, eu tive 100% de certeza que não se tratava de uma coisa de Deus. Porque veja bem, começou logo com a exigência, né? Não, hoje ele tá cobrando das igrejas de R$2.500 a R$3.000 por pregação. As exigências foram essas aqui, olha, até anotei aqui pra vocês. Passagem aérea, alimentação, hotel, tá? Hotel pra ele e pra outra pessoa e de R$2.500 a R$3.000. Aí eu perguntei pra ele, se a gente abençoar E não é nos 2.500 a 3.000. Não é que inclui em 2.500 a 3.000. É pra você por fora disso. ele com 300 conto, ele aceita? Meu irmão, não me responderam. Quanto mais o Miguel cresce como figura pública, mais dinheiro ele ganha, porque ele vai ser chamado com mais frequência para pregar em outras igrejas. No podcast do Bambam, o Miguel disse que recebe de 15 a 30 convites desse por dia, só para você ter uma ideia. São igrejas que te chamam, como que é? Só pra galera entender. Sim, são igrejas Nossa, que me Bambam tem um chamam. podcast, Vai lá mano. passar pra... Trocar o mundo em 36 segundos. Ele fez sobre perder pro cara. Palavra de Deus, é Sim, isso? eu recebo de Tá 15 a zoando. 30 convites por dia. É Dia, muito, não gente. tem como você dar conta É tudo muita isso, né? coisa. Por dia pra poder pregar a palavra. Sim. Tá E louco. onde eu consigo ir, eu vou. Por exemplo, agora no final do mês tô indo pro Maranhão. Eu já te mostrei o Miguel pedindo Pix em uma live, agora eu vou te mostrar um pequeno trecho de uma filmagem que fizeram, onde o Miguel ficou 40 minutos tentando convencer alguém da plateia a dar R$1.000 pra ele. Eu tô insistindo. A Bíblia diz: aquilo que pode você não faz, até o que ele quer ser não ameaça. Mas Eu não prego ameaça, mas nunca diga não. meu altar não passa vergonha. O James falou agora há pouco que na época em que as pessoas Eu podia comentar muitas coisas no momentos que eu faço silêncio, sabe? Muitas. Mas eu sinto a necessidade do silêncio. A coisa sendo dita por ela mesma, sem eu tirar nem pôr, sem eu fazer nada. É simplesmente o que é. E pronto. Eu não preciso adicionar nada, sabe?
Só é o que é mesmo. Pessoas não filmavam nas igrejas, muitas pessoas novas procuravam ir pro culto e que não tinha essa zombaria toda sobre a igreja. Sobre isso, eu não acho que as pessoas estão zombando da igreja em si. As pessoas estão, na verdade, sacaneando Zoando Miguel. você. Porque o que esse garoto faz é um absurdo, tanto que a quantidade de vídeos que eu vi Você de é o pessoas problema. zoando Miguel no Instagram não está escrito. É lógico que sempre tem alguns gatos pingados por aí, mas eles não são a maioria. Faz seminário na igreja. O culto até aceita. O Faz culto seminário até na aceita. igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? King define. Pô, então transmitir o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque. Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu faz tava o falando seguinte. com a minha amiga hoje. Minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente Ótimo. chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, ó. Católica tá gravando coisa Olha isso que aqui. não é pra gravar. E no Evangelho isso também aqui. tá fazendo a mesma coisa. YouTube? É no Esse aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King the Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King the Power. Cortaram? Quem cortou? Como é que foi parar no teu perfil? Porque cortaram e tá no teu perfil. Engraçado. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Segundo Miguel, o culto do The King The Power tinha 1h30 de palavra, mas as pessoas chegaram e cortaram só a parte do The King The Power, postaram nas redes sociais e por isso surgiram esses clipes, e isso é mentira. Isso foi uma manipulação do Miguel. No Instagram do Mini Pastor tem uma enxurrada de cortes dos cultos que ele faz, e descendo no perfil dele, nós vemos vários. Eu acho impressionante ver que o Miguel acha que as pessoas são realmente burras. Na cabeça do Miguel, ele realmente acredita que ele é super inteligente e está acima de todos. É um absurdo isso. Agora, vamos entrar na lore do Fábio maluco, Santos. ou ele entra na pira pra poder fazer o serviço dele, ou ele não entra na pira e não faz o serviço dele, ué. Por que você acha que ele é tão, tipo, abre a boca pro seu profeta, isso aqui? Por que ele tem tanta autoridade? Porque ele se enxerga como autoridade. Você tem que se ver como autoridade pra conseguir passar a autoridade. Que é o dono desse podcast, um dia eles estão conversando, e o trecho que eu vou levantar é o que ele argumenta contra o James. Só que antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse cara é o famoso lambisaco do rolê, mas você já vai entender o motivo. Você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Sim. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, Eu eu tô acho falando as das câmeras. câmeras, isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não. Dificilmente ele usaria. Mas alguém acha que não? Ou então faria tudo de graça, né? Ele seria o último ser da Terra. Que barulho é esse? Ele seria o último ser da Terra a pedir um centavo que fosse de qualquer pessoa, instituição ou coisa, seja pelo benefício que fosse. Eu duvido que ele faria uns negócios de vamos fazer o Pix. Duvido. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, irmão, pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu pergunta. não posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque, fica- pensa então, comigo, ó, pergunta tem que fica, religiões... A pergunta que fica, Ó, como o Ele evangelho até quis do encerrar a pregado conversa. que existem países que... Ele até tentou encerrar a conversa. Ele tentou encerrar o assunto. Eu vou fazer o advogado do Miguel aqui. Eu ia falar do diabo, mas não é do diabo, porque o menino não é do diabo. Também, né? Não é assim, não. Mas ele tentou encerrar o assunto, mano. Os caras fizeram uma análise ali, usaram Jesus, e ele falou, não, pô, peraí, Jesus não tem como a gente falar do que a gente não sabe. Então vambora. A pregação do evangelho só tá entrando Missionário, através... negão. Missionário, A pregação negão. do Não. evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. É o bichão mesmo, hein? Até aqui já ficou claro pra todo mundo o ponto do James sobre as câmeras Sim. nas igrejas. Se você reparar, todos nesse podcast estão contra o James, porque eles são tudo uma panelinha e ninguém aqui é burro ao ponto de não entender o que o James está falando. O Fábio e o Miguel estão errados nessa história, e como estão errados, os próprios estão tentando achar qualquer tipo de brecha pra tentar vilanizar o James, e pra isso, o Fábio está disposto a colocar até mesmo o nome de Jesus Cristo no argumento pra tentar ganhar a discussão. Ele faz isso questionando o seguinte: se na época de Jesus tivesse tecnologia e câmeras, Jesus teria as usado ou não? Se ferrar, rapaz. Sabe qual é a real mesmo? A verdade é que com a chegada do Instagram e do TikTok, igreja virou palco pra pastor safado fazer graça. Essa Sim. história já é velha. Todo mundo já sabe que muitos pastores fazem de tudo por views e isso é um fato.
eu tive em Portugal ano passado. retrasado, Visibilidade, né, filha? gente. Em Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King de Pau? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. São más. Mano, Esse cara aqui é o confuso As sobrinho. pessoas Ele são não tá más. entendendo nada. E onde que foi parar o corte, pastor? O corte tá no perfil dos outros ou tá no perfil do Miguel? Me responde. Tá nas pessoas mais intencionadas? Ou tá no Instagram de quem fez? Monetizando, ganhando view, dando visibilidade. Foi no perfil dos outros? Se as pessoas são tão mal intencionadas, isso é tão errado, como é que vai parar no perfil do Miguel? Com qual propósito? Desestimular? Do que está acontecendo. O negócio dele é entregar a paçoca. Graças à sua ele acabou entregando o Miguel de bandeja. Esse cara falou que o problema não é filmar o culto inteiro. O problema é que as pessoas tendenciosas fazem corte da filmagem bruta do culto e postam nas redes sociais. Mas adivinha só quem é o tendencioso que está postando esses cortes igual uma máquina? É claro que é o vosso pastor Mirim. Esse podcast virou um circo. Ponto pro James de novo. E a partir daqui, o Miguel ficou com tanta... Mano, não é por nada não, assim, eu vou acelerar um pouquinho porque eu tô... Você tá me dando ansiedade. Eu expus os 12 anos de manipulação do Miguel Oliveira, sendo que, assim, nós estamos na metade do vídeo e a gente ainda tá falando sobre o mesmo podcast ao invés de ir atrás. Eu já fiz um dossiê sobre a vida dele, que não foi exatamente ele o malvado por trás da história, e sim toda uma questão familiar ali. Né, pelo menos de acordo com você. Se você quiser ver esse dossiê, vai estar no card final do corte aqui. No caso de quem está assistindo ao vivo, não tem, mas é só você dar uma procuradinha ali, Pastor Mirim, no Néferos, que vocês vão achar essa relação. E a gente vai muito atrás no passado dele, traz todas as coisas à tona, de quem ele foi, o que aconteceu, como é que ele surgiu. E aqui a gente está falando do podcast em que ele foi e mostrando o quanto que ele se contradiz, mas não era pra ser isso. Raiva do James, que começou a gritar no microfone, mostrando pra todo mundo quão imaturo emocionalmente ele é. Além de ser um dinheirista metido a espertalhão, o moleque é extremamente arrogante e mal educado. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse podcast da King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar de Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, é isso que tá em se eu quiser falar Messi, isso se eu tá em quiser falar evidência. Mahá. E o que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? Aí porque o povo A quer mesma entender, idiotice que a ético, pergunta do mano. King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja. Não é não. idiotice. Não vem no meu idiotice, perfil, irmão. não. É a mesma Quem idiotice, tá irmão. assistindo vai Quanta entender o gente que eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não. Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser Se curar Jesus de quiser mão, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar TV, Jesus pode usar não um meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através ouvindo os louvores? Que, irmão, ó, é Quando por não aqui. tinha TV, do Cara, mesmo jeito. acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito Parou tempo, de irmão. crescer. Seguinte, isso é um podcast Ele não perdeu, mano. ao Você vivo e tentou todos estão com meter as um emoções à louco. flor da pele. Dado esse fato, é normal que pessoas acabem engolindo palavras e cometendo erros. Acontece. Nesse trecho, o James acabou errando uma pronúncia e o Miguel se aproveitou disso pra zoar da cara dele, tirando o foco do que realmente importa diminuir. naquele momento. E isso é nada mais, nada menos do que uma amostra do caráter do Miguel. Ele é um garoto totalmente desprovido de vergonha na cara, que não se importa de jogar sujo pra tentar ganhar o debate. E sabe o que é pior? O dono do podcast segue a onda do Miguel e começa a rir da cara do James. Olha só que coisa linda, não é verdade? Um velho palhaço porque desse. Olha só o tamanho da falta de profissionalismo deste indivíduo. Tem mais é que ser chamado de lambisaco mesmo. Pois bem, agora escute isso daqui, porque eu tenho algo muito importante a dizer. Um exemplo. Quais religiões? A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Tu começa. Entendeu?
Que Não, seja. organização. É uma organização. É uma organização que tá bombando. Mano, ele quer usar um Secreta. exemplo. Você quer Para dar de crescendo, você quer usar desfocar do maçonaria. exemplo. Não, mas Você quer comparar a maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa, não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização. entendo. Tira a câmera da igreja. Entenda, vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria? de câmera. Meu irmão, caralho. Driving in my car right after a beer. Precisava desentalar esse grito. Uma Melhorei. igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, aí. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca se ouviu falar no tempo midiático. um número muito grande de Mas a crescimento. igreja... A pilantragem não tem limite mesmo, é impressionante, cara. O Fábio fez uma manipulação nessa parte da conversa e eu já vou te explicar como ele fez isso, mas antes, eu preciso te dizer o que o James estava tentando falar. O James usou uma analogia entre a taxa de crescimento da maçonaria e a da igreja para mostrar que a maçonaria continua crescendo mesmo sem que seus encontros sejam filmados. Ele não estava dizendo que a maçonaria e a igreja são iguais. Ele estava apenas comparando os resultados do crescimento em contextos diferentes. E é onde entra a manipulação. Seguinte, no início da conversa, o James foi fazer a sua analogia, mas antes mesmo de falar, ele foi cortado por um dos convidados. O James tinha dito ali que a maçonaria estava crescendo demais e que nunca parou de crescer. Em seguida, o convidado cortou o James dizendo que a maçonaria não é religião. Após isso, o James aceita o que o convidado disse e tenta prosseguir com sua analogia. Um exemplo. A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Começa. Não interessa. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. E é agora que a manipulação acontece. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O Fábio corta a fala do James e o acusa de estar comparando a igreja com a maçonaria. Essa acusação que o Fábio fez foi feita no sentido de que a igreja seria a mesma coisa que a maçonaria, como se fossem iguais. Depois disso, o Fábio descredibiliza tudo o que o James disse e até o que ele ainda nem tinha dito, já que o James não tinha conseguido concluir a sua analogia. E adivinha quem é que se aproveita dessa situação para descredibilizar a fala do James? O mini pastor, é claro. Ele enxergou ali uma oportunidade de ganhar. Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? mas é- Você quer Tá comparar a crescendo. maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa, não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... Tira a câmera da igreja. Entenda, vocês já estão... Foi por isso que no meio da conversa, o James disse que eles estão misturando as Ai, coisas para cara. fugir do foco. O James ainda tenta explicar o seu Sim. lado, mas eles não deixam e insistem que o James está errado. Entenda, vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria de câmera. com a igreja? pô? Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. Isso aqui é o exemplo do que o ser humano está disposto a Esse fazer filho para se da- passar como certo, mesmo sabendo que está errado. Bem. O ser humano é capaz de passar por cima da verdade ou de qualquer coisa para tentar vencer. E eles continuaram dizendo que o James estava errado sobre a sua analogia até o fim. Mas a igreja também De tá um número- templos, a igreja tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85% Mas não foi... Mas de cristãos no Brasil, mas cara. eu olho pra você e falo uma coisa. foi Sai mérito da TV. daí. Não foi pra TV, foi... Isso é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem, as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wérito, Bisomel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de assunto. Pastores, vamos agora à maçonaria. Tira a câmera Vamos da fazer cultos secretos. Tá bom? Secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso. né, professor? Pra falar de Bíblia, você tá Mano. certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Autobots, roll out. Everybody on? Good. Great. Wonderful. No yelling on the bot. Podemos seguir. Tem a Bíblia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Ô, abre a visão, cara. Não, isso é Eu não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Irmão, quem não quer entender, desculpa. Porque Quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai Então entender. vamos conversar. Então, aqueles que não são crentes,
Irmão, desculpa. Entendeu? Porque se não tivesse gravado, se não tivesse gravado essa parte, não tivesse filmado, não estaria esse bafafá. O Fábio e o Miguel estão argumentando na sujeira, na injustiça, na mentira, na manipulação e na distorção. Estão fazendo tudo o que agrada a Satanás. Toda a oportunidade de manipular os fatos, eles manipulam. 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram. Você quer usar a maçonaria como exemplo? Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Eles sabiam que o James estava certo, eles tinham a ciência disso, e tudo isso que você viu foi feito de propósito. O mais impressionante foi que as pessoas que estavam assistindo a esse podcast ao vivo acreditaram no Pastor Mirim. O pessoal, 5 conselhos que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez eu tenha coragem de falar. Mano, finge que deu dor de barriga e sai daí, não é... Eu sigo, tipo assim, tem duas interpretações. Pode significar que é pra ele sair porque, não tá falhando no argumento, ou pode ser pra ele sair da armadilha que estão fazendo. A Bíblia não diz em lugar algum que o dom de profecia era temporário, e como isso não foi confirmado por ela, algumas pessoas se passam por profetas. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse versículo é um alerta para as pessoas não acreditarem só porque a pessoa que se diz profeta está falando bonito ou diz que está falando por Deus. E sabendo sobre os falsos profetas, Jesus nos avisou que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas para enganar os crentes. Jesus disse, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Os falsos profetas deram muito trabalho no passado, e é por isso que a Bíblia nos ensina a reconhecer um falso profeta. Agora eu vou te mostrar algumas características de um falso profeta, e a primeira é que as profecias deles nunca se cumprem. E se a profecia não se cumpre, ela não vem de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, é dito: Mas vocês perguntam a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem de Deus? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Deus está dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela, cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. Os falsos profetas são manipuladores, eles procuram satisfazer seus próprios desejos egoístas, como ter poder, dinheiro ou influência. Usam as pessoas, enganam, fazem chantagem emocional e se aproveitam do medo, tudo para conseguirem o que querem. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18 da Bíblia, Paulo disse: Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causem divisões e coloquem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. A essência do alerta de Paulo nesse trecho é que quando alguém promove a si mesmo no lugar de Cristo, mesmo que sutilmente, essa pessoa está agindo por interesses próprios, não pelo reino de Deus. Você vai pegar esse pix que você vai fazer agora, um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer, eu tô no propósito. Eu tô insistindo. Na verdade, tudo que pode você não faz, até o que ele quer ser na tomada. E eu não prego ameaça. Mas... Quando confrontados com a verdade, os falsos profetas não se arrependem nem aceitam nenhuma dúvida. Eles não ouvem a verdade. No lugar disso, desafiam a verdade por orgulho, interesse próprio. Mas tipo, a gente vai ficar batendo na tecla de que o menino é manipulador, ele é maligno, etc e tal. E eu não tô isentando ele, mas ele é um moleque, mano. Ele cresceu nesse meio, alguém instruiu ele, deu as ideias, fez ele reproduzir um comportamento e ele tá do jeito que ele tá, mano. Não foi 100% a ideia dele, não foi ele que tirou do rabo, que ele é profeta, etc e tal. Que ele é um maligno, não, ele é um moleque, mano, que deram poder, que deram visibilidade, que deram audiência, que deram esperança. Ele seguiu o caminho dele, acreditando no que ele acredita, velho. Só que ele é muito louco. Beleza, compreendo que ele é muito louco. Ao mesmo tempo que não foi ele que com 15 anos de experiência sobre teologia adquiriu a entidade divina de querer enganar o povo. Meio quem ensinou ele. O próprio medo de perder poder ou popularidade. Mesmo quando confrontados por profetas verdadeiros ou pela palavra de Deus, eles resistiam ao arrependimento e levavam muitos ao erro. Hananias era um falso profeta no templo de Jeremias. Ele contradisse diretamente a profecia de Jeremias, que era um verdadeiro profeta de Deus, afirmando que o cativeiro na Babilônia duraria apenas 2 anos. No entanto, Jeremias, guiado por Deus, alertava que o auxílio seria de 70 anos. Hananias se recusou a ouvir a verdade e persistiu em sua mentira, levando o povo a confiar em falsas esperanças. Como consequência,
consequência, Deus o retirou do meio do povo. Em Jeremias 28, do versículo 15 ao 17, é dito: Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: Escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas mesmo assim você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Essa passagem é um exemplo direto de um falso profeta que desafiou a verdade de Deus, se recusou a aceitar a correção e foi julgado severamente por enganar o povo. Com isso, eu não estou dizendo que o Miguel vai perder a sua vida. Eu estou apenas mostrando que uma das características de um falso profeta é não aceitar estar errado. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de assunto. Você tá certo, irmão. Você tá certo. Você não é profeta coisa nenhuma, Miguel. Se você é um profeta, só se for da mentira, porque tudo que você afirma não acontece. Essa é a primeira vez em que um caso de um profeta mirim viraliza tanto no nosso país, mas essa história já é velha. Isso já aconteceu inúmeras vezes ao redor do mundo. Um exemplo, o documentário Marjoe, de 1972. Esse documentário acompanha um homem chamado Marjoe Gortner, que foi um fenômeno religioso nos Estados Unidos enquanto era uma criança. Ele nasceu em 1944 e quando tinha apenas 4 anos, ele foi um pregador infantil. Quando criança, Marjoe pregava para multidões e impressionava as pessoas com seu carisma. E o meu pai me preparou cuidadosamente. E eles são pessoas com potencial. Todos acreditavam que Marjoe fazia milagres. Ele era visto como um menino abençoado por Deus. As pessoas acreditavam que ele podia curar doenças com toque ou com uma oração. Muitos frequentavam esses cultos em busca de cura ou salvação, e quando viam uma criança tão pequena pregando com tanta intensidade, achavam que estavam diante de algo único e milagroso. Mas a triste realidade é que tudo aquilo não passava de uma encenação. Era tudo mentira. O que ninguém via era que nos bastidores, os pais de Marjoe controlavam tudo e ficavam com todo o dinheiro arrecadado pelo menino. Seus pais não viam como um milagre de Deus, mas como um produto. Eles criaram Marjoe como uma criança propaganda da fé, uma ferramenta para atrair multidões e ganhar dinheiro. Desde os 2 anos de idade, ele já era ensaiado. Aos 4 anos, ele começou a pregar em público. Seus pais o treinavam exaustivamente. O ensinavam a usar uma voz forte, simular emoções intensas e fazer gestos dramáticos. Mas, parceiro, se você não viu o histórico do maluquinho ali, é parecido com isso, só não tem tanta intensidade, assim, não que a gente saiba, mas os pais dele trabalharam arduamente pra ele ter a fama que ele tem. Era extremamente autoritária. Se ele cometesse erros na fala ou não pregasse com a intensidade esperada, ela o punia e, às vezes, essas punições envolviam episódios de afogamento isolado. Os pais evitavam bater nele, pois não queriam que hematomas fossem percebidos durante suas muitas aparições públicas. Ele não frequentava a escola normalmente porque vivia viajando em turnê com os pais. Sua infância foi passada em hotéis, igrejas e palcos. Sem amigos, sem liberdade, ele não teve uma infância de verdade. Para você ter uma ideia do quanto os pais do Marjoe planejaram esse esquema, até o nome Marjoe, que é o nome do garoto, foi criado com um objetivo estratégico. O nome Marjoe foi uma junção do nome Mary e Joseph, que são os nomes dos pais de Jesus, em português Maria e José. O nome Marjoe foi um nome pensado para ter uma conotação sagrada, causar impacto e atrair a atenção dos fiéis. Os pais de Marjoe já lhe deram esse nome com a intenção de transformá-lo em um símbolo religioso e lucrativo. Desde o seu nascimento, ele foi moldado para ser uma figura pública, uma criança profeta pronta para o palco. Ai, que horrível. Profeta cético? Anos depois, agora na sua adolescência, o Marjoe percebeu que não tinha controle sobre sua própria vida. Ele entendeu que havia sido usado como uma máquina de arrecadar dinheiro pelos pais. Então, aos 16 anos, ele fugiu de casa sem dinheiro, sem educação formal e com traumas profundos. Depois de adulto, mesmo não acreditando mais naquilo que ele pregava, Marjoe voltou ao circuito dos pregadores. Isso porque ele sabia que muitos daqueles pastores não eram movidos por fé, mas sim por fama e dinheiro, e ele passou a pensar da mesma forma. Marjoe se tornou um mestre da performance. Ele usava técnicas de manipulação emocional para arrecadar doações do público. Gritava no tom certo, repetia frases com poder dramático, tocava nas pessoas com teatralidade e até forjava momentos de curas milagrosas. Mas com o tempo, Marjoe começou a se sentir mal com o que fazia. Então ele decidiu sair definitivamente desse meio, mas antes ele decidiu expor tudo. Ele convidou diretores de cinema e jornalistas para acompanhá-lo secretamente em sua última turnê como pregador. Ele permitiu que os bastidores fossem filmados, revelou as técnicas de manipulação emocional, mostrou o dinheiro arrecadado em cada culto e expôs a ganância dos pregadores com quem dividia os palcos. Quando esse documentário saiu, ele foi um choque para os Estados Unidos, e essa, até hoje, é uma das denúncias mais corajosas já feitas sobre o uso da fé como espetáculo e negócio. Que legal.
Alguns seres humanos são capazes de feitos fascinantes, mas também de muita crueldade. A mãe de Marjoe é uma das piores mães que eu já vi pisar na Terra. Em certas partes, a história de vida do Marjoe é semelhante com a história do Miguel. O canal, no entanto, fez um dossiê sobre a história por trás do Miguel, onde revelou que quem está por trás do Miguel é sua mãe. Quem criou todas essas histórias absurdas que partem do Miguel. Foi isso mesmo que eu vi. No fim das contas, Miguel não cresceu nas mídias por espalhar a palavra. Ele cresceu falando absurdos e mentindo em nome de Deus. Tentou lacrar em podcast, não conseguiu. Tentou manipular, mas foi pego. Se contradisse inúmeras vezes, tudo isso enquanto se aproveitava da fé dos outros para ganhar status e dinheiro amando de sua mãe. Miguel afirma que sua intenção ao transmitir cultos pela mídia é levar a palavra de Deus aos fiéis, mas no meio das lives, por meio de apelações, o próprio vive pedindo pix ao povo, além de cobrar até 3 mil reais para aparecer numa igreja. No fim das contas, já está mais que claro que tanto Miguel quanto as pessoas que estão por trás dele nunca tiveram o objetivo de salvar almas. Tudo isso não passou de um grande esquema para enriquecer às custas da vulnerabilidade das pessoas. Tudo isso não passou... Beleza, contato, como podemos ajudar? Paz de Cristo, boa tarde. Valor da agenda 8 mil, mais as passagens aéreas e hotel. Sou de um grande esquema para enriquecer às custas da vulnerabilidade das pessoas. 8 mil. Até foi interessante, só que não foi. Eu esperava mais atualizações, mais profundidade no que era o caso do Miguel. Esperava uma coisa muito mais enfática, mostrando o que era tudo. E não foi o que eu vi. Felizmente não foi o que eu vi. Isso aqui eu vou ver depois. Se bem que não, vamos ver agora. Mas valeu pelo vídeo. ZM7zinho. Mas eu expus 12 anos de manipulação do Miguel. Não foi bem o que eu assisti aqui. Foi mais a ideia de pegar ele no argumento, na distorção, no problema que aconteceu durante o podcast, né? Foi precisamente o que eu fui ver. Foi um excelente vídeo, não entenda errado. A sua produção de vídeo é excelente, foi maravilhosa. Você fez com música clássica, com envolvimento, com edição espetaculares. Só realmente não foi o que eu pensei que seria. Talvez minha expectativa tivesse equivocada a respeito disso por causa da thumb, do título.